Paz, Senhor, irmãos, do pastor Robson, Aiape de Montes Claros. É um prazer imenso estar nesse momento podendo compartilhar com vocês, dando sequência, essa série, Perdidos e Achados. Nesse terceiro episódio, nós falaremos sobre Jesus e a Samaritana. E eu creio que essa palavra vai impactar tanto o coração de quem fala, como também o coração de quem ouve. Então vamos refletir um pouco na palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 4, no versículo 4 em diante. Nós vamos ler a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher, pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não comunguem com os samaritanos. Então nós vamos aprender nesse devocional que a palavra de Deus nos mostra algo muito importante aqui nessa história de Jesus e a Samaritana. E quando a gente começa a refletir sobre perdidos e achados, comecei a pensar sobre sermos achados e como se deu a perca. E aí então foi quando eu, lendo a palavra de Deus, eu pude perceber que Deus ele formou o homem e colocou em um lugar de destaque, mas o homem, pela sua escolha, ele se perdeu. E junto com essa perca, fomos todos nós, inclusive a Samaritana. Mas algo muito importante acontece aqui, porque Jesus, conhecedor de todas as coisas, e aquele que nos achou de novo, ele então precisa ir até Samaria, passar por Samaria e chegar até essa cidade. Jesus, como nós sabemos, não faz nada por acaso, tudo tem um propósito. E o propósito de Jesus, ao passar por aquele lugar, era exatamente salvar, achar aquilo que estava perdido. Porque de fato a Samaritana, ela estava perdida. A Samaritana, ela estava perdida. Jesus nos mostra, ao encontrar com a Samaritana, algo muito importante. Jesus ele rompe com o costume daquela época. Jesus ele rompe com a cultura daquele povo. E Jesus rompe uma série de obstáculos ao falar com aquela mulher. Porque o costume dos judeus era não falar com o samaritano. Era a cultura dos judeus era não falar com o samaritano. E Jesus, nesse diálogo, ele rompe essa cultura e fala com ela. E pede água. Também aprendemos nesse texto que Jesus, ele rompe um obstáculo muito grande ao falar com aquela mulher. Uma vez que aquele povo, eles não se davam, eles não se falavam. Mas olha que coisa interessante, que quando Jesus dirige a palavra para ela logo de imediato, ela já retruca dizendo que como poderia Jesus, sendo judeu, dirigir a palavra a ela que era uma samaritana. Mas Jesus disse: olha,
se tu soubesse quem fala contigo, tu lhe daria dessa água. Porque dessa água você vai beber e vai tornar a ter sede. Ou todos que dessa água beber, ele vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe dou, ou que eu posso lhe dar, esse nunca mais vai ter sede. Porque a água que eu lhe dou gerará nele uma fonte inesgotável de água que jorra para a vida eterna. Então nós aprendemos aqui nesse texto, se tratando de perdidos e achados, Jesus começa a dialogar com ela e logo toca num ponto que com certeza mexeu muito com ela. Quando Jesus começa a falar daquilo que acontecia com ela. Observa que Jesus, ele rompe o costume, ele rompe a cultura, mas ele não rompe os princípios. E os princípios é mandamento da palavra de Deus. E ele começa, no diálogo com ela, Jesus começa a ensinar princípio. Jesus começa a citar para ela que é errado adulterar. E ela vivia uma vida de adultério. Por isso eu digo que Jesus, ele rompe o costume daquele povo, ele rompe a cultura daquele povo, mas ele não rompe os princípios bíblicos, que é os mandamentos de Deus. O que nós aprendemos com essa palavra e o que nós aprendemos com essa ação de Jesus, nós podemos sim romper o costume de algum lugar ou de alguma pessoa, a cultura de algum lugar ou de alguma pessoa, para poder salvá-la, para poder falar de Jesus, para ensinar o Evangelho. Isto não é pecado. Mas nós não podemos romper, nós não podemos ceder quando a palavra de Deus traz para nós aquilo que é princípio. Se formos para afligir o que é princípio, nós não podemos ceder. Deus, ele, na sua palavra nos garante que foi ele. Quando nós lemos o Salmo 100, nós vemos que ele fala bem assim, o salmista fala que foi Deus quem nos fez povo seu. Então se nos fez, é porque por algum tempo nós deixamos de ser. Deus criou o homem, colocou em um lugar de excelência, fez tudo para que o homem andasse bem. Mas o homem, nós, muitas das vezes pelas nossas escolhas, nós escolhemos andar por caminhos que não agradam a Deus. Mas, falando de perdido e achado, pode ser que existe alguma pessoa que me ouve e que talvez não esteja trilhando por um caminho que leva a Deus, ou que exalta a Deus. Pode ser como aquela samaritana. A vida que ela levava, o que ela fazia não agradava a Deus. Pode isso acontecer conosco também. Mesmo hoje, já sendo nos achados, Jesus já nos achou, Jesus já nos comprou. Hoje nós somos povo santo, nação escolhida de Deus. Mas mesmo assim, talvez você que me ouve, pode ser que por algum momento trilhou esse caminho. Mas Jesus, da mesma forma que Jesus ali, ele investe tempo para poder conversar com aquela mulher, ouvir aquela mulher. Jesus hoje, ele continua investindo tempo naqueles que ainda estão perdidos. Então você que me ouve, tomara que esse não seja o seu caso, mas pode ser que seja. Porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos a todas as dificuldades. Se for esse o teu caso, que essa palavra ela possa impactar a sua vida e possa de fato essa água que Jesus dá transformar em você uma fonte de água que jorre a vida toda. Então eu agradeço você por separar este tempo para me ouvir e que essa palavra ela possa de fato impactar o seu coração e a sua vida. Se você gostou desse vídeo,
curta, comente e compartilhe com mais um. Deus abençoe a todos vocês.